pessoal, o nosso tópico de hoje, nesse próximo bloco, é Tribunal do Júri, um dos temas mais recorrentes na prova de vocês. Tribunal do Júri, inclusive, pode cair tanto em direito constitucional como a questão do processo penal. Olha para mim. Quando é que um crime vai ser julgado no Tribunal do Júri? Somente nos casos dos crimes dolosos contra a vida. O inciso que fala do Tribunal do Júri vai dizer assim, ó, entre as garantias que eu tenho no Tribunal do Júri, eu tenho a plenitude de defesa, o sigilo das votações e a soberania dos vereditos. Mas o que mais é cobrado em prova é isso daqui, ó. Competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Olha para mim. Tem que ser um crime doloso contra a vida, pessoal. Não pode ser um crime culposo. Então, Tribunal do Júri é competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Pergunta: quais são os crimes dolosos contra a vida? São esses que você vai ver lá no direito penal. Quais são? Homicídio, infanticídio, aborto e o IAI suicídio. Professor, o que é IAI suicídio? Instigação, auxílio e induzimento ao suicídio. Então olha só, Tribunal do Júri só é competente para os crimes o quê? Dolosos. Se ele falar culposo, está errado. Tem que ser um crime doloso. E vai abarcar o crime de homicídio, infanticídio, aborto, instigação e auxílio ao suicídio. Cuidado com isso. Vamos ver agora o inciso 35. O que diz? A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Olha para cá, ó. Esse princípio, você vai ver lá com o professor Ricardo Patri também, é o chamado de princípio da inafastabilidade de jurisdição. Olha para mim, galera. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Beleza? Olha para mim. Quem que diz isso? A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário a lesão ou ameaça a direito. Basicamente, por exemplo, posso fazer uma relação lá com o direito administrativo. O servidor público está sujeito ao PAD, que é o processo administrativo disciplinar. E dentre as várias punições que podem ser aplicadas lá no processo administrativo disciplinar, dentre elas pode ser a penalidade de demissão, não é verdade? Só que o direito administrativo, pelo menos no Brasil, a maioria dos doutrinadores pelo menos fala isso, que ele não produz o efeito de coisa julgada. Então ele não produz efeito de coisa julgada. Ou seja, isso, o fato de decidir na esfera administrativa, ele não faz coisa julgada, quer dizer então que ainda que seja demitido pela pena de demissão no PAD, este servidor, se sentir prejudicado, não tem lá, por exemplo, contraditória, ampla defesa, ou a pena foi muito rígida, não condiz com a conduta capitulada lá no PAD, ele pode adentrar mediante poder judiciário, pode recorrer da decisão na esfera judiciária. Então, ó, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então ele pode entrar lá no Poder Judiciário e reverter a decisão, ainda que seja feita somente na esfera administrativa. Ou seja, a decisão administrativa não faz coisa julgada. Só produz coisa julgada no Brasil decisão judicial. Tudo certo? Outra, inciso 34. Não há crime sem lei anterior que defina nem pena sem prévia combinação que legal. Vocês que estão lá na carreira policial vão estar artigo 1º do Código Penal, né? Não há crime sem lei anterior que defina nem pena sem prévia combinação legal. Princípio da taxatividade lá dentro do penal, ou seja, tem que definir não só o que é o crime só pode ser definido por lei, e tem que ter, além do crime, tem que ter a pena, toda esse mediante lei.
E aí quando eu falo lei, é lei em sentido estrito, que tem que passar pelo processo de construção no poder legislativo, que é que tem competência para produzir as leis no Brasil. Tudo bem? Inciso 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o quê? O réu. Muito cuidado com isso, tá, pessoal? Não vamos entrar no mérito aí, porque você vai ver toda essa questão lá dentro do penal. O princípio da irretroatividade da lei penal. A lei não pode retroagir, tudo bem? Se retroagir, somente poderá assim fazer para beneficiar o réu, nunca para prejudicar. Então, ó, cai muito em prova isso daqui. A lei retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Não é a lei só, é a lei penal. Não pode, aliás, nenhuma lei pode retroagir, mas a lei penal até pode retroagir, desde que seja para beneficiar o quê? O réu, nunca para prejudicá-lo, tudo bem? E esse inciso 41 diz assim: a lei punirá qualquer discriminação detentora dos direitos e liberdades fundamentais. Não há que discutir muito aí, é a literalidade, tudo bem? Galera, esse daqui é muito bacana de discutir, ó. Esse daqui é top de discutir, cai muito em prova, às vezes o aluno erra besteira, cuidado com isso, ó. Esse daqui é os chamados mandados de criminalização. Inciso 42, 43 e 44. Então, ó, marca aí no seu caderno, inciso 42, 43 e 44. Olha para mim. A Constituição ela não pode criar crime, porque nós acabamos de ver que para criar crime tem que ser mediante lei, lei em sentido estrito. Mas ela mandou um recado para o legislador constituinte. O legislador constituinte disse o seguinte: olha, Estado, você vai ter que criar leis para punir determinadas condutas. Por isso que ele chama de mandados de criminalização. Quais são eles? Primeira coisa que tem que saber, ó, vamos lembrar lá da química, lembra quando estudava química? Tu nunca aprendeu isso, né? Química é a melhor matéria do mundo, ó. A professora ou o professor diz que óleo e água não se misturam, sim ou não? Óleo e água não se misturam. A mesma coisa aqui. Todos esses crimes que eu vou comentar agora são crimes inafiançáveis, ou seja, são crimes que não admitem pagamento de fiança. Só que existem crimes que são imprescritíveis e crimes que são insuscetíveis de graça ou anistia. Então, olha para mim. Existem crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Existem crimes inafiançáveis, suscetíveis de graça ou anistia. Professor, como é que eu vou lembrar na prova? Inafiançáveis e imprescritíveis só tem dois. É o crime de racismo e o crime de ação de grupos armados civis e militares contra a ordem constitucional. Olha para mim agora, ó. Só existem dois crimes. E o STF, em decisão recente, equiparou a transfobia e a homofobia em crimes equiparados ao racismo. Decisão recente do STF que legislou e que está criminalizando sem lei. Mas é o STF, não vamos entrar no mérito, é uma decisão, inclusive pode cair na sua prova, tudo bem? Transfobia e homofobia foram equiparados ao crime de racismo. Galera, e o que é prescrição? Prescrição no direito penal é o tempo que o Estado tem para exercer o seu caráter punitivo. A maioria dos crimes, eles prescrevem, ou seja, o Estado tem um tempo para exercer o seu caráter punitivo. Toda vez que o indivíduo comete uma conduta ilícita, culpável, beleza? Ele vai cometer um crime. E neste caso, nós temos aí um tempo para que o Estado vá punir. Existem crimes que não estão sujeitos à prescrição, são esses dois: racismo e ação de grupos, o quê? Armados, civis ou militares. Então, ó, professor, como é que eu vou lembrar na prova? Dica fatal: ração. Quais são os crimes imprescritíveis? Racismo e ação de grupos, o quê? Armados. Então, ó, imprescritíveis é óleo. E quem é água? São os crimes suscetíveis de graça ou anistia. Incentivos de graça ou anistia são espécies de perdão judicial, tá bom, pessoal? Graça é
perdão judicial feito pelo chefe do Poder Executivo, no caso o presidente. E a anistia é o perdão judicial mediante lei, feito então pelo Congresso Nacional. São espécies de perdão judicial. A Constituição não se bate muito com isso. Lá no direito penal vocês vão entender esse conceito. Mas quais são os crimes suscetíveis de graça ou anistia, pessoal? Ó, tortura, tráfico de drogas, terrorismo e os crimes o quê? Hediondos. Olha para mim, como é que eu vou lembrar? Dica fatal: H3T não tem graça. Então olha para mim, H3T não tem graça. O que diabo é isso? H, hediondos, e o 3T, tortura, tráfico de drogas e o terrorismo. Então, ó, água e óleo não se misturam. Então, se o crime é inafiançável, ele só pode ser imprescritível ou insuscetível de graça ou anistia. Ele vai dizer assim a tua prova, ó. O crime de terrorismo é punido como crime inafiançável, insuscetível de graça ou anistia e imprescritível. Errado, maldito, ó, porque óleo e água não se misturam. Quem são os crimes imprescritíveis? Racismo e ação de grupos o quê? Armados. Quem são os crimes suscetíveis de graça ou anistia? H3T não tem graça. Quem é H3T? Tortura, tráfico e terrorismo e os crimes o quê? Hediondos. Show de bola? Vamos ver aqui agora, ó. Pessoal, outra coisa que chove em prova, despenca. Os tipos de penas. Quais são as penas permitidas e as penas proibidas? O nosso enfoque aqui vai ser nas penas proibidas. Quais são as penas proibidas? Ó, primeira, pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Se perguntar assim para ti, a Constituição permite a pena de morte? Não, maldito, porque ela é uma pena proibida. Somente em caso de guerra declarada. O pessoal da PM que estuda Código de Processo Penal Militar, a pena é por fuzilamento. Ah, professor, lá na onde eu moro tem um carro prata. Não, maldito, aí também não é lei, né? A pena de morte, ela é uma pena vedada, proibida, salvo em caso de guerra declarada. Então, se ele não falar em caso de guerra declarada, você vai dizer que é uma pena proibida no Brasil, tudo bem? Outra, pena de banimento. Pessoal, o que é banimento? É a expulsão do brasileiro do território nacional, tudo bem? Não pode também pena de trabalho o quê? Forçado. Professor, então o preso não pode trabalhar? Não, ele pode e ele deve. Ele é um direito, ele é um dever. E até bom para ele trabalhar, porque a cada tempo que ele trabalha, ele vai remir, ou seja, diminuir o tempo da pena dele. Não pode também pena de caráter o quê? Cruel. E também não existe pena de caráter o quê? Perpétuo. Inclusive, modificação do pacote de crime, tá? Antigamente a pena máxima no Brasil era 30 anos, agora qual é, nojento? Ó, 40 anos. Antigamente era de 30 anos. E pela alteração do pacote anticrime, a pena máxima aplicada no Brasil é 40 anos. Tudo bem? Vamos avançar. As penas permitidas você tem que saber: privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa ou suspensão ou interdição de direitos. Professor, o que seria suspensão ou interdição de direitos? Imagine que você foi pego numa blitz, foi pego lá na lei seca. Além da situação, você pode ser preso, você pode também ter restrito a sua CNH. Repara que, nesse caso, ele está restringindo ou suspendendo o direito seu, que é o direito de dirigir. Você tirou a sua carteira, mas sem ingeriu bebida alcoólica, foi preso na lei seca. Além disso, vai ser confiscada a sua CNH. Tudo certo? Vamos avançar. Vamos falar agora de extradição, galera. Extradição é o seguinte, ó. Na extradição, e aí a Constituição ela fala da chamada extradição passiva, tá? Ou seja, como é que eu tenho isso daqui, ó? Aqui é o Brasil, aqui eu tenho o Estado estrangeiro. Beleza? Aqui no Estado estrangeiro, na minha situação, seja ele, pode ser brasileiro, tá? Ou pode ser um estrangeiro. Esse brasileiro e esse estrangeiro comete um crime no Estado estrangeiro, aí o que ele faz? Vem para o Brasil.
E repare, ele cometeu o crime no estado estrangeiro, tá? E veio para o Brasil. Aí o país onde ele cometeu o ilícito pede ele para que ele seja julgado, condenado, processado. E aí ele pede a chamada extradição, ou seja, o cara cometeu o crime em um outro país e veio para o Brasil. O que a Constituição fala é da chamada extradição passiva, tá? Ativa é quando o Brasil pede extradição. O que a Constituição fala é da extradição passiva. Então, para mim, quando ele fala de extradição passiva, a Constituição, inclusive, a gente vai estudar isso lá na frente, ela faz distinção entre brasileiro. Ou seja, ela separa o brasileiro nato do brasileiro que? Naturalizado. Então, ó, extradição. O Brasil pode extraditar um brasileiro nato, ó, nunca, nunca, never, forever. Olha o que eu disse, maldito. Nunca, never, forever. O Brasil não extradita brasileiro nato. Lembra lá do caso do Robinho? Robinho, jogador brasileiro, está sendo processado, né, lá na Itália por um crime de estupro, por exemplo, né? Nesse caso, se ele ainda que ele seja condenado lá na última instância lá na Itália, a Itália pode vir buscar o Robinho aqui? Não, porque o Brasil não extradita brasileiro que nato, nunca. Mas cuidado, a gente vai estudar lá na frente da nacionalidade que o brasileiro pode perder a condição de nato. Aí nesse caso seria extraditado. O que não pode é, sendo brasileiro nato, ser extraditado. Já o naturalizado, ele pode ser extraditado? Sim, em duas situações. O brasileiro naturalizado pode ser extraditado se ele cometer crime comum antes da naturalização. Então, ó, antes desse indivíduo virar brasileiro naturalizado, ele tinha envolvimento em um crime comum. Crime comum, qualquer crime, tá bom? Desde que esse crime tinha sido praticado antes da naturalização. Então, nesse caso, ele será extraditado. Ou ainda se tiver comprovado envolvimento com o tráfico de drogas. Então, aí nesse caso, galera, é a qualquer tempo. Não importa o tempo, se o crime foi antes ou depois da nacionalidade, da naturalização desse indivíduo. Então, ó, o naturalizado pode ser extraditado? Sim. Desde que o crime comum seja praticado antes da naturalização, e aí será extraditado. Ou ainda tráfico de drogas, comprovado envolvimento com tráfico de drogas. Aí nesse caso é a qualquer tempo, não importa se é antes ou depois da naturalização. E o estrangeiro, professor? A regra é que o Brasil não quer treta com o país estrangeiro, galera. Então, via de regra, o estrangeiro será extraditado. Nesse caso, a exceção é quando ele não será. Então, ele não será se o crime praticado que ele está sendo investigado lá no outro país que solicita a extradição seja considerado crime comum, ou crime político, ou crime de opinião. Então, o estrangeiro, se cometeu, por exemplo, um estupro, ou é terrorista, ou é homicida, ou é roubo que ele praticou e veio para o Brasil, o Brasil extradita? Sim. Só não extradita se for crime político ou crime de opinião, até porque o Brasil é um país livre e ele não tipifica essas condutas. Tudo certo? Então, ó, brasileiro nato, nunca, never, forever. Brasileiro naturalizado, crime comum antes da naturalização. Se foi antes, ele vai. Se for depois, não será. Tráfico de drogas, aí é a qualquer tempo. Já o estrangeiro só será extraditado se não for crime político ou crime de opinião. Tudo bem? Para finalizar esse bloco, galera, vamos ver isso daqui, ó. Presta atenção agora para mim. Devido processo legal, algumas chamados direitos constitucionais penais. Isso cai na literalidade do texto, tudo bem? É importante que nós façamos essa leitura prévia. Outra, ninguém será processado e nem sentenciado senão pela autoridade competente. É chamado princípio do juiz natural. Tá para mim? Ninguém será processado e nem sentenciado senão pela autoridade competente. Então, se eu tenho uma causa penal, em regra, se não for uma vara, né, geral, se não for uma vara unificada lá do interior, o processo penal tem que ser julgado pelo juiz penal. Uma causa trabalhista tem que ser julgada pelo juiz trabalhista. Uma causa civil, juiz da vara civil. Tudo bem? Então, para mim,
Outra, ninguém será privado da liberdade de seus bens sem o devido processo legal. Galera, o devido processo legal é uma garantia constitucional para que ele não está sujeito aos arbítrios do Estado. Tem que ser fornecido a ele o devido processo legal. Então, por exemplo, vemos um vídeo de alguém praticando uma conduta. Eu não posso dizer se ele é culpado ou inocente ainda, porque ele, mesmo que seja flagrante delito, ele tem direito ao devido processo legal. Esse daqui, campeão de prova, marca uma bolota aí no teu caderno que estiver acompanhando, ó. Aos litigantes, cuidado, aos litigantes. Seja, o que é litigante? É litígio, é quem está em disputa, alguma coisa aqui, ó. Em processo judicial ou administrativo. Campeão de prova, ele diz que é só judicial ou ele diz que é só administrativo? Não, é os dois, processo judicial ou administrativo. E os acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa. Galera, não existe devido processo legal sem as duas irmãs da proteção jurisdicional, que é o contraditório e a ampla defesa. Então ali, gêmeos siameses, galera, contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela, o quê? Inerentes. Tem, para exercer o devido processo legal, tem que ser fornecido aos litigantes em processo judicial ou aos acusados. Então, por exemplo, trabalho numa loja. Alguém me acusou de roubo na loja. Vou ser demitido sem ouvir a parte? Inclusive pode ocorrer o processo de indenização por discriminação, porque ele tem que minimamente ouvir a parte acusada. Tem que ser fornecido a ele o direito de ampla defesa e contraditório. Então, aos litigantes em processo judicial e aos acusados em geral, tem que ser fornecido o contraditório e a ampla defesa. Essa daqui também campeão de provas, ó. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios, o quê? Ilícitos. Galera, são inadmissíveis. Então, eu não posso torturar. Prendi um traficante lá de drogas e a polícia pega e vou torturar o meliante lá, flagrante delito, para que ele entregue quem é o dono da boca, né, para eu pegar mais drogas. Só que essa confissão eu adquiri mediante tortura, eu vou incorrer em crime, inclusive a tortura prova. Você vai responder no processo criminal, você policial que fizer isso. Crime de tortura, tudo bem? Então, ó, são inadmissíveis. Lá no processo penal você vai ver que as provas lícitas devem ser desentranhadas do processo, tudo bem? E aqui, princípio da presunção da inocência. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal, o quê? Condenatória. Olha o que eu estou falando, ó. Princípio da presunção de inocência. No Brasil não vigora isso, né? O Brasil tem a presunção de culpabilidade. Você não é inocente até que prove o contrário. Você é culpado até que prove o contrário. Mas não é isso que a Constituição diz. A Constituição diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, olha para mim. Fui condenado em primeira instância, já vai? Não. Segunda instância, inclusive carreira militar, tá? Acontecia muito isso em carreiras policiais. Você vai passar por outros processos chamados investigação social. Às vezes você está numa briga, está respondendo processo, qualquer processo criminal que seja, aí na investigação social você era eliminado do certame. Hoje o STF já bateu o martelo do seguinte: a questão da investigação social só pode